para enfrentá-los. Já temos tudo isso. 9,7% de queda no PIB é uma coisa que vai projetar um desemprego brutal, uma falta de renda muito grande. Você teve na indústria brasileira 12,3% de queda da indústria. A indústria brasileira que se desconstruiu notadamente, que chegou a ter 12%, 8%, 10% na década de 30, 80 do século passado, hoje está caindo 12,3%. Os dois grandes serviços também caem 9,7%. Cada R$10 no país, 7 vem de serviço, de festas, de bares, de promoções. De cada R$10, 7 vem da área de serviço. O serviço teve uma queda de 9,7%, igual ao PIB brasileiro. E aí o senhor ministro da Economia diz que o PIB do segundo trimestre é um som do passado. Não é um som do passado, é a morte do futuro. Infelizmente, nós teremos um problema grande, não é um som do passado, é uma morte do futuro. Num país que nega a ciência, que não investe em ciência e tecnologia, acumulou 25 bilhões de reserva de contingência do principal fundo de desenvolvimento tecnológico do país, você não pode falar em futuro num país desse. Você tem um problema de morte do futuro, um problema que um país que se desenvolve com a grande pauta positiva, 0,4% na agricultura, sobre duas coisas: café e soja. Seremos um país exportador de café, soja e boi. Tem mais boi no país do que pessoas. Você tem mais animais no país que pessoas. Seremos um país exportador de commodities. De outro lado, a pesquisa, a ciência e tecnologia é renegada. Eu lembro, anos atrás, Renato, demais, Aloysio. Prazer, boa tarde, Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, bem-vindo, ministro. Eu lembro um tempo atrás, quando a China recuou, começou um recuo no PIB da China de 9% para 6%, mais ou menos, de 9,5% para 6%. A China, diferentemente, quando caiu o PIB de 9% para 6%, que é uma coisa gigantesca, a China investiu mais 26% em desenvolvimento, pesquisa, ciência e tecnologia. Tanto é que a China hoje tem, quando todos os outros caem, quando o Reino Unido cai 20%, quando os Estados Unidos caem fortemente, a China está crescendo absurdamente 11,7%. Quando caiu a economia, eles investiram em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia. Isso é uma coisa que não se faz. Nós optamos por ser um país competente, isso é muito importante, na área agrícola, 0,4%, que é ínfimo, mas para exportar soja, exportar café, que tem um valor agregado muito pequeno, é uma coisa muito pequena. Essas respostas estão... Nossas preocupações com o país, com as pessoas, 120 milhões de pessoas mortas, 120 milhões de pessoas, de famílias impactadas. Metade das famílias desse país receberam alguma parte do auxílio emergencial. Como que vai fazer quando vier 300 e quando você não tiver mais espaço fiscal? Não se discute você tributar o andar de cima, não se discute isso. Pessoas que pagam, são poucas, 71 mil pessoas em média, que pagam em média 6,7% de imposto, quando a grande maioria paga 27,5% ou paga valor maior, ou a renda sobre a pessoa que paga consumo, notadamente sobre o pão, sobre a água, sobre o arroz, é muito grande para a renda da pessoa. Isso é uma discussão que não se tem. Nós trazemos com a experiência de Aloysio Mercadante, com a experiência de Manuel Dias, com a experiência de Renato Rebelo, deputado Paulo Teixeira, nós trouxemos, inclusive, as propostas que estão sendo discutidas no Congresso, que apresentamos no Congresso. Opções para um caminho novo do país, não uma opção que se trate como um som do passado. Não é, infelizmente, esse orçamento que vem para 2021, que foi entregue agora no Congresso, dia 31 de agosto, não é um som do passado, é uma tragédia, é uma morte do futuro, um futuro para quem espera alguma coisa. Por isso, essas fundações estão aqui já desde 2017,
construímos propostas já nos 100 dias do atual governo. Já para concluir, Alexandre, que a gente já passou do seu tempo. Ótimo, ótimo, Sinara. Já deu uma apresentação. Isso é um prazer em tê-los. Vou devolver a palavra para você e os demais para ouvi-los e ouvir as pessoas que se conectam a gente. Muito obrigado. Olha, antes de passar para o próximo expositor, Luiz Mercadante, eu queria pedir desculpas ao Renato Rabelo. O nome da fundação é João Grabois e eu pronunciei em francês, né, Renato? Acho que ele está sem o som. É Maurício Grabois, Sinara. Maurício Grabois. Eu falei Grabois como se fosse... Não, Grabois é certo, mas a gente faz feito os franceses. Nós vamos pronunciar segundo a nossa língua. É assim que eles fazem também. Então, pronto. Na hora que eu chamar o Renato, a gente já sabe a pronúncia correta. Então, com vocês agora, a Luiz Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, do PT. Olha, primeiro eu queria agradecer a você, Sinara, por estar coordenando. Acho que é um reconhecimento do seu trabalho jornalístico, da sua independência. Queria também abrir essa nossa discussão prestando homenagem a Luiz Nassif pela censura recente e a toda essa imprensa corajosa e independente que faz um pouco a democracia brasileira respirar nesses tempos tão difíceis. Queria saudar todos os presentes, Alexandre Navarro, que representa a Fundação do PSB, Renato Rabelo, velho companheiro de luta, que representa aqui a Fundação Maurício Revoado do PCdoB, saudar o Nilson, que representa a Fundação Cláudio Campos do PPL, hoje incorporado ao PCdoB, saudar Manuel Dias, companheiro de ministério, grande história, brisolista de raiz, presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Paspalini do PDT, saudar Gastão Vieira também, que aqui representa o PROS, uma fundação que tem estado com a gente em todos os esforços, e saudar o Francis, presidente da Fundação do PSOL, e Paulo Teixeira, que aqui representa a direção nacional do PT como vice-presidente. Eu queria dizer que eu vejo o significado dessa nossa iniciativa absolutamente inovadora e fundamental na conjuntura que nós atravessamos. Primeiro, nós construímos uma convergência. Fizemos um ciclo de 21 mesas de debate de todos os temas relevantes. Construindo esse processo, estamos agora dando um salto de qualidade. Esses partidos e essas fundações têm um diagnóstico que nós vivemos uma grave crise política, uma ameaça ao Estado de Direito e à democracia recorrente por esse governo autoritário, uma perversa crise sanitária. Nós estamos falando de mais de 3.800.000 mortes, 3.800.000 pessoas oficialmente contaminadas e mais de 120.000 mortes. Uma grave crise econômica. Se nós pegarmos a queda do PIB nos últimos 12 meses, trimestre contra trimestre, nós estamos falando de 11,4%. Inclusive, o primeiro trimestre, eles diziam que a economia estava se recuperando, não caiu só 1,5%, não. Caiu 2,5%, e esse número ainda pode ser revisto no futuro para baixo. Então, tem uma crise econômica de grande proporção. O consumo das famílias desabou, 12,5% negativo no trimestre. Os investimentos nunca tiveram num buraco desse tamanho, menos 15,4%. Então, nós temos uma crise política, uma crise econômica, uma dramática crise social. Se nós juntarmos desempregados, desalentados, subocupados, nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas que estão querendo trabalhar, ou gostariam de trabalhar, ou têm força de trabalho para trabalhar e não têm condições. Esse é o resultado desse governo negacionista, obscurantista, que não coordenou a crise, que negou a evidência científica da medicina, que o tempo inteiro se contrapôs às medidas que os outros países responsavelmente fizeram, que não providenciou teste, que não se antecipou na construção do leite SUS, que não apoiou o distanciamento social, que não criou parâmetros de uma saída organizada desta crise. Então, nós estamos diante de uma crise dramática, econômica, política, social e sanitária. Bom, o que é que nós estamos dizendo com esse manifesto? Primeiro, que os partidos de oposição, os partidos de esquerda têm história, têm um programa que, no essencial, é unitário para enfrentar essa crise. E as nossas bancadas têm agido de forma unitária nos principais votações e desafios do Congresso Nacional.
As únicas respostas eficientes que nós tivemos nessa crise foi a iniciativa dos partidos de oposição, desses que estão aqui. Porque o governo, a primeira medida provisória, suspendia o trabalho por 4 meses e sem os salários, sem garantia de emprego. Nós derrotamos essa medida provisória e propusemos um auxílio emergencial. No caso do PT, era um salário mínimo. Eles vieram com R$200 tardiamente. Nós conseguimos negociar R$600. Bom, com R$600, o Estado brasileiro injetou R$251 bilhões nesses 5 meses na economia. Nós estamos com uma queda de consumo de menos 12,5%. O que é para onde nós vamos retirando esse instrumento, como tenta o Bolsonaro agora, reduzindo para R$300 para esse final do ano. Primeiro que nada está dado que a pandemia termina no final do ano. Nós lutaremos por R$600 até o final de 2020. E queremos que a saída posterior, quando tiver controlada a pandemia, porque ela não está controlada, ela é uma ameaça, o Covid é uma ameaça à vida das pessoas e à saúde, nós queremos um programa de renda de Bolsa Família que garanta os R$600, que complemente até R$600. Então, nós vamos lutar por isso na bancada, é isso que nós estamos dizendo nesse manifesto, os nossos partidos de oposição. Nós estamos defendendo também que se criem empregos emergenciais, que se crie nesse momento para prestar serviços públicos fundamentais, porque isso permitiria tirar uma parte dessa população que está desempregada e gerar emprego, renda para nós sairmos dessa situação dramática que o país se encontra. Estamos defendendo que se garanta água, que não haja corte de água e de luz na pandemia. As famílias têm que sobreviver, têm que garantir as condições mínimas sanitárias. E o gás subsidiado pelo preço de custo. Não é possível você onerar ainda mais, especialmente, o tamanho da pobreza que nós estamos enfrentando. Então, a nossa prioridade nesse momento aos R$600 são essas condições sociais. Do ponto de vista da saúde, nós estamos defendendo que a Organização Mundial de Saúde orientou para todos os países que se mantenha o distanciamento social enquanto não há o controle, que se prepare a vacina com evidência científica, e é mais uma irresponsabilidade de Bolsonaro negar a vacina e se pronunciar contra a vacina. É a única forma de nós nos preservarmos a vida, e todos têm que ter acesso universal e gratuito, mas que haja testagem em massa, que não haja retorno às aulas sem que essas medidas estejam garantidas, que isso vai alimentar a crise sanitária e que a saída, a flexibilização, se dê com os parâmetros, com a testagem massiva e com os parâmetros de monitoramento da crise da pandemia, que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Por isso, nós estamos aqui incorporando as medidas prudenciais da Frente pela Vida. Eu quero terminar dizendo que outro aspecto fundamental da nossa proposta é que não há saída nessa crise para o teto de gastos e que esse arroxo fiscal. Eu quero dizer bem claro para vocês, eles vão ter que tirar 8% do PIB de estímulo fiscal para 2021. Não há como garantir aquele crescimento de 3,2% com um arroxo fiscal dessa proporção. Você veja o caso do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu fui ministro, o orçamento chegou, o Navarro foi secretário executivo, eram 6, 7 bilhões de reais, chegamos a quase 7 bilhões de reais. O ano passado foi 4,4, 2015 era 5,6 bilhões, ele está reduzindo para 2,7, está desmontando a MCTI. A educação não é diferente, estão esmagando o orçamento discricionário da educação, da saúde, áreas vitais e comprometendo totalmente o investimento público. Não há saída dessa crise com essa visão de Estado mínimo neoliberal. Nós temos que lutar contra o teto de gastos e garantir um financiamento para que os ricos paguem essa crise. Os super ricos têm 42 famílias que ganharam 173 bilhões, enquanto nós estamos vendo essa tragédia no país. Tem que ter imposto sobre grandes fortunas, como a Argentina está fazendo, sobre as grandes heranças, sobre lucros e dividendos que não são taxados, sobre os juros sobre capital próprio, sobre o imposto territorial rural. Então, se nós tivermos medidas tributárias emergenciais e apoiarmos a reforma tributária que todos aqui já apresentaram ao Congresso, inclusive os novos governadores do Nordeste, nós teremos alguma condição de sair com um país mais generoso, um país mais solidário, um país que protege os desfavorecidos, que proteja e combata a pobreza. Por isso, nós somos frontalmente contra essa política econômica e esse governo. Por isso que nossos partidos lutam pelo impeachment e vão continuar lutando, mas nós temos responsabilidade com o povo. Nós queremos defender as empresas estratégicas, a soberania do Brasil
diante das privatizações de empresas estratégicas. E nós queremos, sobretudo, defender a renda e o emprego da população nessa crise. R$600, nós temos que lutar com tudo que nós temos, mobilizar a sociedade para garantir que isso permaneça até o final da pandemia. Então, são essas as nossas propostas que estão nesse manifesto. É um manifesto que unifica o que nós fizemos e a luta que nós estamos travando, e quero parabenizar os dirigentes da Fundações, que essa experiência de unidade inspire também os dirigentes partidários, inspire a nossa militância, que nós precisamos de unidade e de convergência histórica para enfrentar os desafios que virão e sair dessa crise com uma nova síntese civilizatória, com uma nova utopia, com um Brasil mais solidário e mais generoso. É nisso que nós acreditamos. Então, de parabéns às fundações, nós vamos continuar trabalhando juntos, e foi muito produtivo, muito rica essa experiência, e estamos hoje dando um salto histórico, fazendo um manifesto unitário. Obrigada, Luísio. E agora a gente vai continuar. A gente está em ordem alfabética, mas como ainda não chegaram algumas pessoas, eu vou passar para o Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT. Se tem 5 minutos, tá? Está todo mundo ultrapassando um pouquinho, então estou dando um descontinho de 2 minutinhos. Então, boa tarde, Sinara. Te cumprimento a todos, mas não posso deixar de aqui me referir ao Renato, né, o nosso companheiro de lutas históricas, e que estamos aí com o mesmo espírito, com a mesma vontade, com o Mercadante, com o Alexandre, enfim, com todos, tentando emprestar a ação das fundações no sentido de resistir ao golpe, à ditadura, né, pela permanência dessa democracia, embora burguesa, mas que ainda se pode respirar alguma coisa, em defesa da soberania e do Estado brasileiro. Além dos números aqui citados pelo Mercadante, que são calamitosos, né, nós temos que propugnar para que nós consigamos alcançar a grande população brasileira, que é vítima. São aí 60 milhões de brasileiros que agora a elite teve que enxergar, porque ela fazia questão de passar ao largo e não virar a cara para ver. São 60 milhões de pessoas aí sem saneamento básico, sem casa, sem comida, sem emprego, e a quem foi negado o direito, acesso à educação, ao conhecimento. E não há solução enquanto essa população não saiba o porquê das coisas. Por que isso está acontecendo? Porque, claro, ele é vítima da manipulação que todo dia a grande mídia brasileira desinforma milhões de brasileiros e os coloca como aliados, como os colocou agora na eleição desse maluco, desse irresponsável, desse criminoso, dessa família corrupta que assumiu o poder e que, gerando ódio, conseguiu ludibriar a boa-fé da população brasileira. Eu acho que as fundações cumprem uma tarefa primordial. Eu tenho dito publicamente, eu discordo das divergências da oposição. Nós temos que garantir a nossa sobrevivência para depois divergir. Nós estamos correndo risco sério. Todo mundo sabe que ele nunca negou isso, esse Bolsonaro nunca negou as suas posições, sempre defendeu o fascismo, sempre defendeu o retrocesso e posições retrógradas que não cabem mais nesse campo do Brasil. Tem que manter os investimentos públicos, especialmente na saúde e no fortalecimento da necessidade do afastamento social, porque não tem remédio a não ser a vacina. E agora está se desenvolvendo, pela pesquisa, pela ciência, pelo conhecimento, está se desenvolvendo, está se descobrindo outras contaminações decorrentes da coronavírus. Ainda hoje morreu 2 companheiros nossos, vereador lá no Aracaju e outro em Belém, e infarto decorrente da coronavírus. Então, está-se cada dia descobrindo novas
contaminações decorrentes desse mal. Eu acho que a gente tem feito um papel, as fundações, aqui quero cumprimentar todas elas. Eu tenho sido representado muito bem aí pelo nosso companheiro Henrique, e que nós estamos aí querendo, juntos com vocês, darmos exemplo aos próprios partidos, aos nossos partidos, de que é fundamental essa unidade, porque com ela nós vamos conseguir alcançar boa parte dessa população e envolvê-los no grande debate que é necessário para se encontrar saídas. Não há solução sem reformas. Não há solução sem que o Estado realmente tome a sua posição e intervenha nos investimentos públicos, porque o Deus mercado, onde é que está? Eles disseram que o Estado zero era a solução e o Deus mercado ia resolver as questões. Onde é que está o Deus mercado? Aqui no mundo todo. Se não fosse o Estado, no mundo inteiro, e aqui o Estado brasileiro, não fosse a saúde pública do SUS, nós estaríamos em situação calamitosa. Então, eu acho que nós vamos manter essa unidade, vamos aprofundar o debate. Nós temos que organizar essa sociedade, nós temos que nuclearizar esse debate, nós temos que tentar alcançar lá na periferia e corrigir o erro que cometemos. Nós cometemos erros também. Né, Mercado? Nós não politizamos o debate do governo. Dos 50 milhões de brasileiros resgatados, que foi feito na educação, na saúde, na economia solidária, enfim, todos os campos que melhoraram a qualidade de vida da população brasileira, mas não se politizou. E essa gente que hoje está aí sofrendo e apoiou o Bolsonaro, faltou a eles discernimento e conhecimento e aprofundamento maior no debate, na discussão política. Então, o meu tempo está encerrado. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar todos, dizer que nós estamos solidários. Conte conosco para defender a democracia, a liberdade e a soberania nacional. Boa tarde a todos. Está fechado. Desculpa que o meu microfone estava surdo. Obrigada, Manuel. E agora a gente vai passar a palavra para o Nilson Araújo, que é diretor da Fundação Cláudio Campos. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, tudo bem, Sinara? Tudo jóia. Meus cumprimentos a todos que estão participando com a gente, meus cumprimentos aos representantes dos partidos e das fundações. Nós não estamos lançando esse manifesto num momento qualquer da nossa história. Estamos lançando no momento que estamos vivendo uma verdadeira tragédia nacional. Na economia, o mercado já citou os dados, entramos em depressão. Já estava em crise antes da pandemia, e no segundo trimestre entramos em depressão. A queda de quase 10% do PIB, exatamente, não pode chamar isso de outra coisa, não ser depressão. E 12 milhões de empregos foram perdidos nesse período. Uma verdadeira calamidade humanitária. Mais de 120 mil pessoas foram mortas. E não devia ter sido assim. Isso podia ter sido evitado. Tem responsabilidade para esse drama. Tem RG, tem endereço. Esse grupo que se adonou do poder, de um lado, retardou as medidas econômicas, por outro lado, o presidente da República sabotou abertamente as medidas sanitárias, e teria sido pior, a situação teria sido pior se o Congresso não houvesse aumentado a renda de emergência de R$200 para R$600. Teria sido muito pior. Qual é a proposta que a gente vem fazer, está fazendo através das fundações? É a proposta de manter as medidas emergenciais até o fim da pandemia, a começar pela medida dos R$600. O que é que o governo fez? Cortou a metade, como sempre passa isso pela metade. Cortou a metade, ele adiou, forçado pela pressão social, pela pressão da sociedade do Congresso, mas prorrogou pela metade. Nós sabemos que mesmo os 600 já tem dificuldade para a família se manter. Imagine R$300. E, além disso, nós temos que já durante a crise, já durante as medidas emergenciais, começar a adotar medidas para a retomada da economia.
O que é que diz o ministro da Economia? Que tem que enxugar o Estado, que tem que cortar o servidor público, que tem que fazer a reforma administrativa para cortar gastos com o servidor público. Agora, ele quer desmontar o Estado. O que a economia precisa é exatamente o contrário, de um Estado pujante, que possa coordenar a retomada da atividade econômica, possa realizar os investimentos e que possa realizar o investimento público. E em grande medida, em obras em infraestrutura de qualidade, retomar a reindustrialização do país, a começar pelo complexo industrial da saúde, para a economia sair da crise, começar a sair da crise. O governo diz que não tem dinheiro. Dinheiro há. O mundo inteiro está adotando um mecanismo que já foi inventado há muitos anos, há muitas décadas, que é a emissão monetária, a casa da moeda. Em momento de crise, você pode emitir moeda que não gera inflação, porque a economia está em crise. O mundo inteiro está fazendo isso, e o Brasil pode fazer também. Então, dinheiro há para fazer o investimento. Então, do ponto de vista econômico, medida de emergência, começar a tomar medida para poder sair da crise. E do ponto de vista sanitário, um grupo formado por 14 entidades das mais importantes da saúde, que formaram a Frente pela Vida, elaboraram um conjunto de medidas que destaca a estratégia conhecida como vigilância epidemiológica. Essa estratégia significa fazer o rastreamento, fazer a busca ativa das pessoas que estão contagiadas, para exatamente bloquear a transmissão do vírus. Isso nós temos que fazer aqui também. Onde foi feito, deu certo. Foi feito na China, deu certo, foi feito em vários países da Ásia, deu certo. Algumas prefeituras aqui do Brasil adotaram esse mecanismo e funcionou. Então, de um lado, medidas econômicas emergenciais para sair da crise, para manter a economia funcionando e manter o emprego. E, por outro lado, medidas que impeçam a transmissão do vírus. O Brasil é maior do que essa crise. É bem maior do que essa crise. É maior do que o vírus, é maior do que a crise econômica, é maior do que as ameaças à democracia que existem, que estão sendo colocadas a todo momento. E, por isso, nós estamos construindo uma ampla frente, a mais ampla frente, em defesa da vida, da democracia e do emprego. E, com isso, eu concluo exatamente conclamando as pessoas a se somar a essa frente o mais ampla possível, em defesa da democracia, da vida e do emprego. Um abraço a todos e vamos à luta. Obrigada, Nilson. Eu vou passar a palavra agora ao presidente da Fundação Maurício Grabois, espero que agora eu tenha falado corretamente, Renato Rabelo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Sinara. É um grande prazer contar contigo aqui, conduzindo essa live. Eu também queria saudar os presidentes das fundações aqui presentes, já foram nomeados. Para não me estender muito, eu vou simplesmente fazer a minha saudação a todos. E também já está presente a nossa presidenta do PCdoB, Luciana Santos. Já está aqui, portanto, Luciana, seja bem-vinda. Eu queria levantar algumas questões em torno do lançamento desse manifesto. Como já foi observado, o Observatório da Democracia, constituído desde 2017, reúne 7 fundações que já ofereceram uma série de trabalhos conjuntos e compartilhados. E, dessa vez, evidentemente, nós procuramos também, em função da realidade dramática que vive o país, não está ausente. Nosso país atravessa grave situação atual de múltiplas crises, formando um sistema complexo de crises, sujeito a um presidente da República com múltiplos crimes de responsabilidade praticados. Diante disso, nós buscamos apresentar um conjunto de propostas que respondessem aos danos da crise sanitária e da crise econômica que degradam o Brasil. Essa é uma questão, portanto, fundamental nesse momento. Nesse manifesto,
oferecemos como contribuição ao debate uma síntese de medidas que, combinadas, possam enfrentar simultaneamente a emergência sanitária e a emergência econômica. Essa é a questão mais candente. Possam ainda, portanto, salvar a vida de milhares de compatriotas e manter a economia funcionando de forma a orientar-se para a retomada do crescimento. Esse é o grande desafio. Eu destaco, então, uma linha de força do manifesto, numa tentativa didática para que os que estão nos acompanhando possam compreender exatamente quais foram os nossos motivos. O que é que eu destaco? O projeto de Bolsonaro não serve ao Brasil e ao seu povo, porque, mais precisamente, a mortandade poderia ter sido evitada. O Brasil está na cabeceira do número de mortes no mundo. Em tal situação, o presidente respondeu com negacionismo e obscurantismo. Portanto, essa é uma questão decisiva. E o governo não tem agenda para estimular a atividade econômica. Ou seja, é uma realidade, portanto, que ele nem tem uma agenda para estimular a atividade econômica, nem visa o seu crescimento. A verdadeira imagem de Bolsonaro é a queda histórica de 9,7% já nesse segundo trimestre do ano, o corte no auxílio emergencial e a desvalorização do salário mínimo. Portanto, ele está enroscado na doutrina ultraliberal e ortodoxa da sua equipe econômica e nas suas propostas de austericídio e no malfadado teto de gastos. Por isso mesmo, e dessa maneira, o Brasil deve e precisa buscar novo caminho, nova saída. Portanto, Bolsonaro não tem projeto que serve ao Brasil e ao povo. Portanto, a grande questão, resumidamente pelo que eu falei, e o que diz o nosso manifesto, o Brasil deve e precisa buscar novo caminho, nova saída. As medidas destinadas a salvar vidas permitem salvar a economia. Não há dicotomia entre elas, como afirma o presidente da República. O manifesto, ora apresentado, situa as verdadeiras questões e as respostas nas esferas econômica e sanitária que eu sublinho agora ligeiramente. Quais são exatamente essas questões nas duas esferas, econômica e sanitária? Enfrentar uma crise dessa dimensão e profundidade, na atualidade, só com a ação do Estado para financiar o investimento e o gasto público na emergência e para a retomada da economia. O Estado terá papel central na coordenação e indução do processo de retomada dos empregos e da renda, e em parceria com o setor privado. Há formas, sim, de financiar esses gastos sem elevar substancialmente a dívida pública junto ao mercado. O Nilson já se referiu a isso. O Tesouro emite títulos, vende ao Banco Central e, assim, financia a necessária elevação das despesas na pandemia. Numa crise dessa proporção, é a saída. Não existe outra saída. A grande maioria dos países segue esse caminho. E posso até dizer que economistas de filiação neoliberal defendem também hoje esse caminho. E, para completar, é urgente uma reforma tributária progressiva que distribua renda e junte recursos para o investimento. Portanto, essa reforma tem um papel importante, um papel estrutural significativo, exatamente para complementar essas iniciativas para o investimento. No estágio no qual a pandemia atingiu o Brasil, já falando agora sobre a crise sanitária, o balanço feito pelas principais entidades da saúde, e esse manifesto exatamente leva em conta a Frente pela Vida, reforça a posição da Organização Mundial da Saúde, e a resposta
é assumir a estratégia da vigilância epidemiológica seguido pelos países que tiveram mais êxitos, que consiste na busca ativa de rastreamento de casos confirmados ou suspeitos, bloqueio da transmissão por equipes qualificadas, e o Brasil, com o SUS, veja a importância do SUS, é possível, sim, com suas redes de atenção primária, realizar esse trabalho. Por conseguinte, essas são as questões, digamos, que estão no centro desse manifesto, que se procurou desenvolver. Por isso, concluindo, o nosso esforço político é propor, assim, um novo caminho inteiramente distinto do presidente da República e de sua equipe. Ou seja, é um caminho inteiramente distinto do aplicado pelo presidente da República. É uma contribuição, portanto, à construção da mais ampla frente em defesa da vida, da democracia e do emprego. Muito obrigado, saudação a todos, e é isso, então, Sinara, que eu tinha a dizer. Opa, muito obrigada, Renato. Prazer estar aqui com você. Bom, nós temos aqui o Francis Mendes, que é da Fundação Marielle Franco, né? Lauro Campos Marielle Franco, mas eu não estou vendo ele aqui. Ah, bom, apareceu. Francis, é sua vez aí de se pronunciar. Temos aqui a presença, ainda nos bastidores, dos deputados Alessandro Molon, Luciana Santos e Paulo Teixeira. Daqui a pouco eles também vão dar uma palavrinha aqui, tá bom? Bom, Francis, é obrigado. Com você. Ok, obrigado, Sinara, aí pela apresentação. Na verdade, a gente vem para esse lançamento desse manifesto, né, com aí o prazer de participar desse debate político, uma vez que a gente acha importante fazer esse debate, né, que é o debate da preservação da vida, né? E nesse debate da preservação da vida, o que está em debate, no fundo, que veio com a pandemia, é, na verdade, um modelo de Estado, né? Qual é o modelo de Estado que nós queremos, uma vez que nesse modelo que nós estamos vivendo hoje, é um modelo do projeto neoliberal, que é bem no sentido de colocar o mercado acima de tudo, né? E a pandemia ela veio para escancarar isso mais claramente para a população. Por quê? Porque a diferença entre quem ganha muito e quem não ganha nada é abissal, né? No nosso país é maior ainda essa diferença econômica que existe. E aí o debate que se coloca é qual tipo de Estado nós queremos. Hoje nós temos um Estado que ele é apropriado por uma minoria, né? Pelos donos do poder, pelos banqueiros, que se apropria do Estado para beneficiar os seus negócios. E nós queremos um Estado que seja para a maioria da população, né? Então, para enfrentar essa emergência sanitária, nós precisamos, na verdade, ter capacidade de uma política econômica que vá dar vazão para um novo modelo de atuação do Estado, um Estado que seja para beneficiar uma população que está à mercê, né? Hoje você tem aí, com esse auxílio emergencial, um exército de pessoas que nem era cadastrado no Estado, né? Que precisou da emergência para poder sobreviver e está conseguindo o mínimo possível. Agora você vê como é que se causa essa economia. Francis, está um pouco ruim a sua conexão. Discute, a gente não diminui o auxílio emergencial. Cortando bastante. Mas vamos pegar um dessal, né, que é necessária para a população. E por que a gente também não discute a questão de enfrentamento de uma política econômica em que, com a reforma tributária, vá tirar daqueles que têm muito dinheiro e que não precisam desse dinheiro, mas que possa efetivamente fazer uma construção com essa riqueza para todos, não para alguns. E enquanto que a gente pegar o próprio salário mínimo de IES, que hoje está em 4.420, era o mínimo necessário que precisa para uma família viver R$ 1.067, enquanto que nós estamos discutindo uma auxílio
emergencial de 600, né? Então, nós estamos, na verdade, apelando para as pessoas não morrerem. Então, e nós sabemos. Francis, tua conexão está cortando, a gente não está conseguindo te ouvir. Parou aqui, travou. Eu não sei se ele volta por outra plataforma, acho que seria ideal. Oi, voltou? Voltei. Então, está cortando, então, para encerrar, para não tomar muito tempo. Então, acho que é essa a importância da gente discutir o modelo de Estado que nós queremos, sabendo que nós estamos discutindo o auxílio emergencial, que é de R$600, nós queremos que permaneça, mas que o ideal que nós defendemos é o salário mínimo de IES, que está em R$4.420 hoje. E, para isso, nós temos que discutir outro modelo de sociedade, outro modelo de Estado, para realmente enfrentar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Acho que é isso, Sinara. Obrigado aí. Obrigada. Sinto muito aí por seu problema de conexão, que deu uma cortada um pouco na sua fala, mas deu para entender bem o que você queria dizer. Bom, enquanto não chega o Gastão Dias Vieira, da Fundação da Ordem Social ligada ao PROS, eu vou passar a palavra para os deputados que estão aqui, por ordem de chegada. O primeiro a falar é o deputado federal Paulo Teixeira, do PT. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Sinara Menezes, você que representa o bom jornalismo do Brasil. Vejo aí na tua parede o quadro do Salvador Allende, e quero também prestar aqui a minha solidariedade ao Luiz Nassif, como o Aloysio fez, pela censura que ele sofreu em tempos de estado de exceção. Quero cumprimentar também a Luciana Santos, presidente do PCdoB, minha amiga querida. Quero cumprimentar também o Alessandro Molon, líder do PSB e que aqui representa o Partido Socialista Brasileiro, e cumprimento aqueles que já falaram pelas fundações, começando pelo Aloysio Mercadante, que representa a nossa fundação, Fundação Perseu Abramo, também o Alexandre Navarro, que representa a Fundação João Mangabeira, do PSB, meu amigo Renato Rabelo, que representa a Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, também o Nilson Araújo de Souza, que representa a Fundação Cláudio Campos, o Manuel Dias, que foi nosso ministro do Trabalho, que representa a Fundação Leonel Brizola, e Alberto Pasqualini, do PDT. Eu queria saudar essa reunião, ela tem uma enorme importância. Primeiro, na coragem e de declarar para o povo brasileiro o mal que representa o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um desastre na história do povo brasileiro. O governo Bolsonaro permitiu a morte de muitos brasileiros e brasileiras que poderiam ter suas vidas preservadas se tivesse um governo que fosse um governo da vida e não um governo da morte. O governo Bolsonaro também promoveu a morte de milhares, se não milhões de empresas e milhões de empregos, por incúria, por incapacidade, por incompetência, por uma ideologia, mas ele protegeu os mais ricos. A primeira medida do governo Bolsonaro durante a pandemia foi a liberação de 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos, mas os recursos que ele liberou para as empresas foram ínfimos e tardios, o que não impediu o fechamento de muitas empresas e de muitos empregos no Brasil. O governo Bolsonaro, o único acerto que ele teve não foi dele, foi do Congresso Nacional e das oposições. Surgiu de nós aqui, dos partidos de oposição, a sugestão de um auxílio emergencial de R$ 1.200, que é o que está chegando para muitas famílias brasileiras que têm filhos. E quem não tem filhos
o auxílio ficou de R$ 600. Ele queria não prorrogar, mas nós já tínhamos embutido na lei a prorrogação por 60 dias. Ele pensou em diminuir o valor, mas nós já tínhamos embutido na lei o valor de R$ 600. E agora, quando é ele mesmo, quando é ele e o Paulo Guedes, essa dupla do mal, quando são os dois, eles propõem diminuir o auxílio emergencial para R$ 300, como se a pandemia já tivesse acabado. E a pandemia está aí. E é por isso que o mérito desse projeto não é o só de denunciar que isso é necessário, mas também propor. Nós estamos propondo medidas para a preservação da vida, alertando que ainda estamos no meio da pandemia, alertando o povo brasileiro para não arrefecer os seus cuidados e reforçando os cuidados propostos pela ciência, pelas instituições, e que quem mais boicotou no Brasil esses cuidados foi o presidente da República. E, ao mesmo tempo, propondo um ativo programa de investimento público para gerar crescimento, empregos e distribuir renda, indicando a necessária adoção de uma reforma tributária que tribute o andar de cima, que tribute os super ricos e que tire impostos dos mais pobres, porque são eles que pagam impostos nesse Brasil. E, para conclusão, esse evento tem um outro valor, um valor político, que é o valor de dizer que nós da oposição estamos unidos e que vamos continuar unidos em torno da defesa do Brasil, da defesa do seu desenvolvimento, do seu crescimento, da sua soberania e da sua democracia. Nós não podemos deixar de dizer ao povo brasileiro que esse governo tentou um golpe militar no mês de maio. E quem pediu esse golpe militar foram as instituições democráticas. Foi o Supremo Tribunal Federal, foi o Congresso Nacional e foi a opinião pública brasileira. E, por essa razão, nós temos que tentar o máximo do caminho da unidade entre nós para derrotar esse governo e voltar a governar o Brasil para, em primeiro lugar, atualizar as boas políticas. Em segundo lugar, evitar os erros cometidos. Em terceiro lugar, propor um programa muito intenso de uma revolução democrática para o Brasil. Um grande abraço a todos vocês e parabéns por esse manifesto. Obrigada, Paulo. Eu vou passar agora a palavra para a deputada federal, presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos. Boa tarde, Luciana. Você tem 5 minutos, tá? Vice-governadora do Pernambuco. Uau, ótimo. Eu fui deputada federal, Sinara. Exato. É verdade. Agora, acho que nós já tivemos uma conversa boa há um certo tempo. Eu me lembro que você me deu uns cartões postais bonitos na época, né? Isso. Muito Agora bom. Você é vice-governadora, né? Então, corrigindo. Ela é vice-governadora, gente, ex-deputada federal. Tá bom, Sinara. Bom lhe ver. Bom ver Renato, Paulo, Mercadante, que eu ouvi falar, Manuel, que eu ouvi falar. Todas as fundações aqui presentes, eu felicito, Lauro Campos, a Marielle Franco, a João Mangabeira, a Leonel Brizola, a Pasqualine, a nossa Maurício Grabois, a Pessoa Abramo, a Ordem Social, Cláudio Campos. Essa é uma excelente iniciativa, eu penso que nesse instante tão grave que a gente atravessa no Brasil, né, de aproximadamente 125 mil óbitos, de uma média, portanto, de uns 900 ao dia, são vidas, né? São histórias, né? Dores. São 6 meses desde o primeiro caso, e o que vimos do governo federal foi o descaso de respeito e um verdadeiro descompromisso, né? O desgoverno com uma situação tão importante, tão impactante, não só na vida do povo brasileiro, mas até no mundo.
Então, ele o tempo todo usou a pandemia não para cuidar das vidas das pessoas ou da economia brasileira, mas, infelizmente, como estratégia eleitoral. E o Brasil, portanto, precisa de um projeto alternativo para superar esta, que é a maior crise econômica, política e sanitária do século. Então, esse conjunto de ideias que vocês apresentaram, vocês que eu digo todos nós, que nós fazemos parte, né, dessa construção da inteligência coletiva, são a síntese de um intenso e frutífero processo de elaboração que reuniu distintas iniciativas em curso na sociedade brasileira, portanto, com o objetivo de fazer frente aos impactos humanos, econômicos e sociais que são provocados pela Covid-19. A nossa situação econômica ela é muito grave. Os números do nosso PIB, que foram divulgados ontem, demonstram a gravidade aí da situação. Caiu 9,7% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre, segundo o IBGE. O consumo das famílias, que representava 65% do PIB, recuou 12,5%, batendo novo recorde. E a situação só não foi pior exatamente por causa do auxílio emergencial, por conta da derrota que nós impomos ao Bolsonaro. O setor produtivo sofre com 715 mil empresas fechando. A gente tem aí mais gente recebendo recursos da renda emergencial do que da carteira assinada. São 12,8 milhões de desempregados. 20 milhões de pessoas que não procuraram emprego por conta da pandemia. E quase 17 milhões que assinaram acordos para a redução de jornadas e salários. Bolsonaro e Guedes, como já disse aí Renato, não possuem um plano e um projeto claro para enfrentar essa situação. O máximo que conseguem fazer é cortar pela metade o auxílio emergencial, como aconteceu ontem. E é preciso, portanto, fazer frente a isto. O documento apresentado hoje traz caminhos e alternativas para isso. Então, é preciso, mais do que qualquer outro momento, papel do Estado, como indo todo o desenvolvimento, quebrando tabus, inclusive, dos próprios conceitos, não é, do Estado mínimo, do mundo todo, dos países capitalistas, e garantidor de políticas sociais que minimizem os impactos. Entre os pontos do documento, destaco os seguintes para terminar. Manutenção das medidas econômicas emergenciais até o fim da pandemia, investimento público para retomar a economia e emitir moeda, revogação da emenda Constitucional 95, adoção da estratégia da vigilância epidemiológica para a contenção de transmissão do coronavírus e fortalecer os investimentos na ciência e tecnologia, como também já falou o Mercadante, para combater a pandemia. Nosso campo, reafirmo aqui que todos já disseram, é o da defesa da vida, da democracia e do emprego. Não há futuro soberano, democrático e desenvolvido com Bolsonaro à frente do Brasil. É preciso desmascarar Bolsonaro. Firme na luta. Obrigada, vice-governadora Luciana. Você vê, né, que timing que tem as mulheres, né? A única mulher presente além de mim foi 5 minutos cravados aqui, hein? Depois falam que mulher que fala muito, né, Luciana? Falaria muito mais se pudessem ser mais ouvidas, Sinara. É verdade. Bom, eu vou passar a palavra agora para o deputado federal do PSB, Alessandro Molon. Boa tarde, deputado. O seu microfone está desligado ainda, agora sim. Boa tarde, Sinara. Quero cumprimentá-la, cumprimentar todos os amigos, parceiros e parceiras aí que estão participando desse lançamento desse manifesto, agradecer a sua mediação, cumprimentar o Renato, o Alexandre, o Manuel, o Aloísio, todos, o Nilson, o Josses, né, que falou agora há pouco, representando as fundações, a presidenta do PCdoB, a vice-governadora Luciana, o querido amigo Paulo Teixeira, que eu tenho o prazer de reencontrar aqui. Então, eu queria saudar a todos, uma palavra de referência especial aí ao senador e ministro Luiz Mercadante e ao Manuel Dias também,
ex-ministros, né, que já desempenharam funções tão importantes no nosso país. Eu, para não tomar tempo, Sinara, você procurar seu objetivo, assim, porque eu acho que é um marco desse lançamento, né, desse manifesto, né, do qual participou tão intensamente a Fundação João Mangabeira. Eu quero aqui, como membro e como líder da bancada do PSB, agradecer ao Alexandre Navarro por toda a dedicação dele a essa construção, né? O que isso sinaliza? Sinaliza que a oposição brasileira ao governo Bolsonaro tem um projeto para o país, sabe para onde dirigir o país, para onde encaminhar o país. Esse país grande, gigantesco, potente, cheio de possibilidades, que está à deriva por falta de governo. A apresentação do projeto de lei orçamentária nessa semana, na Câmara dos Deputados pelo governo, mostrou que o governo não tem a menor ideia do que fazer com o país. Não há ali um projeto para o país, qualquer que seja. É um governo que não sabe o que quer construir, só sabe o que quer destruir. Nós não. Nós não somos apenas a oposição que diz não aos erros do governo. Nós somos também a oposição que apresenta um caminho alternativo. E é isso que está traduzido nesse manifesto. Uma proposta para o país, um caminho, uma direção para o Brasil. Uma saída para esse beco em que o país se colocou, lamentavelmente, ao eleger o pior candidato possível para a presidência da República. É uma situação muito preocupante a do nosso país. É preciso procurar apontar um caminho, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que as fundações dos nossos partidos, em conjunto com a sociedade civil brasileira, de quem nós colhemos tantas das propostas que vão aqui, como do Direito Já, como da Frente em Defesa da Vida, tudo isso foi aproveitado para dizer, olha, tem aqui um caminho para o país. Nós sabemos como recuperar o Brasil dessa situação desastrosa em que ele se encontra graças ao desgoverno Bolsonaro. É isso que hoje acontece aqui. Então, isso é uma boa notícia para o país, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas como tirar o país do fundo do poço? Nós estamos apontando para cima e mostrando a luz que dá para ver acima, quando a gente olha para cima desse fundo do poço em que, infelizmente, o país foi colocado. Então, tem saída, tem como recuperar o Brasil. O Brasil é um país grande, o nosso povo é um povo generoso, um povo cheio de capacidades, de talentos. Falta é governo. Nós estamos apresentando aqui um caminho, já que o governo não sabe como tirar o Brasil dessa cilada em que o Brasil foi colocado pelo governo, nós estamos apresentando um caminho. Então, esse é um fato importante. E, ao lado disso, destacar algo que o deputado Paulo Teixeira também sublinhou, que eu acho que é muito importante, é um sinal de união, é um passo dado. Certamente faltam muitos passos ainda, e esse caminho não é um caminho fácil de ser trilhado, mas diz um antigo ditado que toda caminhada, por mais longa que seja, ela começa com o primeiro passo. Está dado o primeiro passo na construção de um programa para o país. Então, vamos celebrar isso e continuar firmes nessa caminhada. Parabéns, muito obrigado pelo convite e é um prazer e uma honra estar com vocês aqui. Bom, estamos chegando aqui ao fim da nossa transmissão. Eu vou repetir aqui para quem está chegando agora. As fundações ligadas aos partidos políticos de esquerda estão lançando hoje um manifesto em defesa da vida, da democracia e do emprego. Eu estou vendo aqui que tem muita gente comentando e, na verdade, perguntando onde achar o manifesto na íntegra. E o manifesto você clica em www.observatoriodademocracia.org que vocês encontram o manifesto na íntegra. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, Alexandre Navarro, Renato Rabelo, Manuel Dias, Aloysio Mercadante, Paulo Teixeira, Nilson Araújo, Luciana Santos, Francis Mendes, a deputada Alessandro Molon, e a vocês que estão assistindo, muito obrigada. E eu, como jornalista de esquerda, fico muito feliz de ver a união dessas fundações e espero que seja o ensaio de uma futura frente ampla de esquerda para derrotar o fascismo no Brasil. Muito obrigada. Beijão a todos aí. Tchau, tchau.